Você tem aquela impressão de que trabalha só para pagar as contas? Você até consegue se manter, mas quando você olha para trás, você pensa: o que eu fiz com tudo aquilo que eu recebi, com todo o dinheiro que eu já ganhei? Parece que eu não saí do lugar. Pois é, de repente pode ser por alguma dessas razões que a gente vai ver no vídeo de hoje, então confere aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E o assunto hoje aqui é: será que você tem aquela sensação de estagnação na sua vida financeira? Você trabalha, você se esforça, você aperta daqui, aperta dali, vive ali meio com a corda no pescoço para conseguir pagar suas contas e às vezes você tem essa impressão: o que eu fiz? Onde é que o meu dinheiro foi parar? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, sendo que eu trabalho para isso? Pois é, uma das coisas pode ser essa causa aí, que eu vou colocar na tela para você. Viver de salário em salário. O que é viver de salário em salário? É aquilo que a grande maioria das pessoas faz. Elas recebem um salário, elas gastam todo aquele salário e aí elas ficam esperando o próximo salário. Elas criam essa dependência antecipada. Então, nada pode acontecer de errado porque ela não tem dinheiro nenhum, a não ser quando chegar o próximo salário. Isso aí a gente chama de a nova escravidão. Por quê? Porque uma escravidão quer dizer que você depende de alguma coisa, que você não tem escolha própria. E aí você fala assim: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Todo mundo vive assim? Pois é, então vamos lá. Primeiro, todo mundo vive assim? Mais ou menos, mas a gente pode dizer que a maioria sim vive dessa forma. E a minha pergunta para você é: você quer viver como a maioria? Então dizer que todo mundo vive assim e se conformar não é legal. Por quê? Porque essa não é a forma ideal. E quando você para pensar, você chega à conclusão de que não é assim que você quer viver. Por que a gente fala então escravidão, né? Uma escravidão moderna? Porque você perde o seu direito de escolher. Você não pode, por exemplo, querer pensar assim: eu não gosto desse emprego, eu preciso de outro emprego, eu tenho que sair, eu estou num ambiente tóxico, isso aqui não tá legal para mim, né? Muita gente hoje falando: eu estou com burnout, né? Quer dizer, eu estou esgotado, eu não aguento mais. Mas se você vive de salário em salário, você não pode quebrar esse ciclo de ter um novo salário. Entende? Então, quando você simplesmente acha normal você receber um salário, gastar inteirinho e depois ficar, às vezes, né, acaba o salário e o mês ainda não acabou. Então, você fica ali naquele período, que é um período de bastante risco. Por quê? Porque se você precisar de dinheiro, você simplesmente não tem. Então você fica naquele período, né, de suspense que causa muita ansiedade, porque você fica esperando logo que chegue aquele dia. Então você deixa de viver o hoje para pensar que o dia 5, o dia 7 tem que chegar rápido porque você precisa daquele dinheiro. Então você pode entender que se você vive dessa forma, é por isso que talvez você seja bastante ansioso, é por isso que talvez você tenha uma irritabilidade muito alta, né? O teu grau de irritabilidade está alto demais. Por quê? Porque você vive naquela tensão. Se esse dia não chegar logo, se eu não receber logo, eu vou me endividar. E é aí que a gente entra numa outra possível causa que é ainda pior. Olha lá aí na tela. Resolver um problema criando outro ainda maior. Para explicar isso, eu vou usar aqui um exemplo que eu recebi, mas antes eu queria te falar o seguinte. Quando a pessoa tenta resolver a falta de dinheiro, ou seja, um problema, né? Problema da falta de dinheiro, muitas vezes ela cria um problema ainda maior. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa pensa assim: o meu salário não está sendo suficiente. Em vez dela pensar: vou fazer uma renda extra,
vou ver como é que eu faço aqui para ter uma promoção, para ter um aumento de salário. Em vez dela pensar em como aumentar a renda, ela quer algo mais rápido, entre aspas, e mais fácil, entre aspas, que é o que? Você já sabe, crédito. Ou ela vai comprar o que ela precisa lá no cartão de crédito sem saber se pode pagar a fatura ou não, aí vê que não pode pagar a fatura, vai entrar lá num rotativo imenso, vai ficar com uma dívida enorme, ou ela vai para um empréstimo. Ah, eu vou fazer um empréstimo para colocar as minhas contas em dia e aí vai ficar tudo bem. Mas qual é o problema? Se você detectou que o seu problema é que a sua renda é pequena, um empréstimo está longe de ser a solução. Porque muita gente fala, não, eu vou pegar esse empréstimo, aí eu coloco todas as minhas contas que estão aqui pendentes em dia e depois eu vou em frente. Só que você tem que saber que você vai em frente com menos dinheiro ainda. E é aí que eu vou ler para você um dos muitos comentários que eu recebo aqui. A pessoa diz assim: Patrícia, fiz um empréstimo consignado porque a taxa é pequenininha. Vou pagar R$ 1.800 de parcela em um prazo de 150 meses. Porém, essa parcela é alta. Como faço para baixar? Me ajude. Quer dizer, olha só. Essa pessoa aí, ela tinha um salário de R$ 6.000. E eu já vou te explicar por que eu estou falando tinha um salário de R$ 6.000. Então, R$ 6.000, ela comprometeu 30% do salário em um consignado, ou seja, R$ 1.800 ela vai pagar nos próximos 150 meses. E aí você diz, mas por que essa pessoa fez isso? Porque ela queria levantar um dinheiro para colocar as contas em dia. Para você entender esse panorama, eu vou colocar aí na tela os cálculos para que você veja que ela criou um problema imenso para resolver um problema que era muito, muito menor. Vamos acompanhar aí. Então nós temos um salário de R$ 6.000 com 30% comprometido em uma parcela, ou seja, R$ 1.800. O valor do empréstimo consignado foi de R$ 115.000. Para colocar as contas em dia, há uma taxinha de juros de 1,35% ao mês. O prazo de pagamento foi de 150 meses, que são nada mais, nada menos do que 12 anos e meio. As prestações, vamos fazer a continha, 1.800 vezes 150, que dá um valor total a pagar de R$ 270.000. O valor que essa pessoa vai pagar somente em juros será de R$ 155.000. Bom, aí, na verdade, havia vários problemas. Ela achou que o problema dela é que ela precisava levantar um dinheiro para colocar as continhas em dia com uma taxinha pequenininha, como eu disse, né? E aí, o que ela fez? Pegou lá R$ 115.000 que vão custar para ela R$ 270.000. Quer dizer, mais do que ela pegou emprestado, ela vai pagar de juro. Você viu aí a conta. Mas qual é o problema que ela está vendo aí? Um outro problema que ela está indo pelo lado errado, né? O problema dela é que essa parcela ficou muito alta. Eu quero diminuir essa parcela. Me ajuda a diminuir essa parcela. Bom, a única forma de você diminuir a parcela de um empréstimo é aumentando o prazo. E aí você viu que ela já tinha um prazo enorme, um prazo de 12 anos e meio. Mas eu fui fazer aí um levantamento e há consignados que tem aí um prazo máximo de até 240 meses. E aí eu vou propor aqui um exercício para você acompanhar comigo como é que seria se ela conseguisse jogar para o maior prazo possível, né, do consignado para baixar o valor da parcela, já que o problema que ela acha que tem é esse. Olha o cálculo para você ver o tamanho do estrago.
Vamos lá, hein? Mesmas condições, valor do empréstimo 115 mil, taxa de juro a mesma, 1,35, mas aumentando o prazo para 240 meses, que são 20 anos. O valor da parcela cairia para R$ 1.617. Então vamos fazer a conta? 1.617 vezes 240 parcelas, que vai dar um valor total a pagar de R$ 388.080. Só de juros essa pessoa vai pagar R$ 273.133. Gente, depois dessa começou até um temporal aqui, né? Vamos em frente com temporal e tudo, porque a gente tem que consertar isso daí. Então, pensa só. A pessoa achou que o problema dela era o salário pequeno e que o que iria turbinar a vida financeira dela seria o empréstimo consignado, que todo mundo fala, taxinha pequenininha, tal e não sei o quê. Muito bem. O que ela fez? Ela diminuiu ainda mais o salário dela. Porque se estava difícil de manter as contas em dia, ganhando R$ 6.000, o que ela vai fazer ganhando pelos próximos 12 anos e meio R$ 4.200? Por quê? Porque dos 6.000, 1.800 já vai para pagar o consignado, ela nem tem opção de pagar ou não, é descontado antes que ela receba e vem para o bolso dela 4.200. Então ela tirou mais dinheiro ainda do orçamento dela, achando que estava trazendo dinheiro para o orçamento dela. E aí como é que ela vai fazer para pagar as próximas contas se o salário dela encolheu? 100% não dava, agora ela vai ter que viver com 70%. E o pior não é nem isso. O pior é que grande parte desse dinheiro vai para pagar juros. Então não é que ela comprou algo que vale a pena porque eu comprei uma coisa legal, estou pagando por isto que eu comprei. Não, ela está pagando o preço do dinheiro. Então ela está jogando boa parte do salário dela fora pelos próximos 12 anos e meio. Então você veja que ela criou um problema muito maior quando ela não entendeu qual era o real problema dela. Talvez o real problema dela fosse gastar demais, porque não era um salário ruim, de maneira nenhuma. R$ 6.000 de salário são poucas pessoas que conseguem ter, tá certo? Então, de repente, ela estava com um padrão de vida muito acima do que ela deveria para esse salário, e esse era o problema, ela teria que reduzir o padrão de vida dela, né? Então, quando você não enxerga qual é o seu problema, você vai ficar aí patinando, você vai tentar resolver um problema que nem é a raiz de todos os problemas, criando problemas maiores, e isso vai fazer não só a sua vida não sair do lugar, mas no caso aqui dessa pessoa que me escreveu, a vida andou para trás. E não só neste ano de 2022, mas ela vai ficar com esse estrago aí no bolso até além de 2030. Então você veja como as pessoas criam problemas maiores a partir da falta de visão de qual é o problema real. Então vamos ver aí uma forma para a gente poder sair disso e fazer a vida andar? Não faça dívidas. Se já as tem, pague. Se já pagou, não repita o erro. Acho que eu posso ler o pensamento de muita gente nesse momento que está falando assim: querida, você é maluca? Como assim não faça dívidas? Você acha que é tão fácil quanto falar? Eu não fiz dívidas à toa. Pois bem, se você parar para pensar por que é que você fez uma dívida, você pode chegar à conclusão de que talvez não precisasse entrar nessa dívida, nesse tipo de dívida ou nas condições que você entrou. Talvez você já tenha se arrependido de uma dívida que você fez porque você pensa assim: fiz essa dívida, nem sei onde foi parar o dinheiro e agora preciso pagar e o meu orçamento ficou mais apertado. Então, precisa sim entrar na sua cabeça que fazer dívidas não é solução ou raramente é uma solução. Quando poderia ser uma solução? Se você vai contratar um empréstimo para viabilizar um negócio
e um negócio que você já tem lá garantido um determinado retorno. Então, se alguém te encomendou alguma coisa que você só tem condição de entregar aquele trabalho precisando ali adiantar um dinheiro, ok. Isso é uma forma de você gerar receita para pagar a própria dívida e ainda ter lucro. Mas na maioria das vezes não é isso que as pessoas fazem. Na maioria das vezes é um descontrole financeiro, né, que a pessoa não reconhece que o problema é esse, ela acha que pegando esse dinheiro hoje, depois ela vê como ela vai pagar. E esse depois podem ser os próximos 10, 12, 5 anos que seja, 3 anos que seja, que você vai viver um aperto. Então é melhor que você se aperte agora, mas que você não comprometa o seu futuro. E se você já fez dívida, se você já está endividado, dá uma pensada aí no que é que você pode fazer para sair dessas dívidas. E vale várias coisas. Por exemplo, vale você vender alguma coisa que nesse momento você nem está usando tanto para levantar um capital e quitar essa dívida. Vale você também pensar em abrir mão de alguma coisa que você até usa, mas de repente você sai desse sufoco hoje e amanhã que você já está com as contas mais tranquilas, aí você compra novamente, né? Muita gente me disse o seguinte: olha, vendi o meu carro, saí das dívidas e fiquei tão sossegada, inclusive descobri que o carro nem era tão necessário assim para mim. Ficava a maior parte do tempo parado na garagem, ainda mais porque eu estou trabalhando em casa ou porque eu me acostumei a sair, né, usando o transporte coletivo. Enfim, você pode redescobrir um novo estilo de vida para que você saia das dívidas, para que você cubra esse buraco negro aí. E se você não está endividado, não pense que empréstimo, financiamento a longo prazo, esse tipo de coisa pode ser a solução. Pense muito bem, porque isso pode criar um problema ainda maior e fazer você ficar aí patinando na vida sem sair do lugar, tá bom? Para você não patinar aí, o que você pode fazer? Um Patflix. Em vez de patinar, Patflix, que é assistir os outros vídeos aqui do canal que estão cheios de dica para você aí que ainda não tem ideia de como fazer o controle financeiro, começar a entender como é que você pode fazer isso. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!